Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa 11ª lição da nossa revista da faixa etária de juvenis, onde estamos estudando durante esse trimestre, o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. E na lição de hoje estaremos estudando o seguinte assunto: posso fazer a diferença? Efésios 2:10 nos diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Somos feitos de nova criatura para a prática das boas obras. Então, uma vez gerado em Cristo Jesus, ou Jesus gerado em nosso coração, nós temos a oportunidade de andarmos em novidade de vida para a glória de Deus. Nós temos a leitura bíblica em classe aqui em Lucas 10, verso 25 a 37, onde fala de um certo doutor da lei, que se levantou ali tentando a Jesus e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto, ou quase morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. De igual modo também um levita, um levita chegando àquele lugar e vendo, também passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé daquele homem ali e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu tu pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: o que usou de misericórdia. Que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Veja aí alguém que está necessitando de ajuda, se compadeça, ajude, e você será o próximo dessa pessoa. É isso que Jesus estava ensinando aqui para este homem, e ensina para nós também nos dias atuais. Nosso primeiro tópico: fazendo a diferença onde estamos. Primeiro subtópico: quem é o próximo? Certa vez, um certo doutor da lei, querendo justificar a si mesmo, fez essa pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Então Jesus decidiu ensinar aquele homem usando a parábola do bom samaritano, mostrando quem é o nosso próximo e a importância do amor. Ele também ressaltou que o sacerdote, chamado para representar os homens perante Deus, ao ver o homem ferido, não fez absolutamente nada para ajudar. O levita, que tinha como função servir a Deus, também não fez absolutamente nada. Porém, um samaritano, que não era importante para os judeus, viu aquele homem caído e o socorreu. Na atualidade, muitos, infelizmente, agem como o sacerdote e o levita, não fazendo nada para ajudar quem está sofrendo. Como filhos e filhas de Deus, nós temos uma responsabilidade social, uma missão a cumprir junto às pessoas carentes, e não podemos agir como o sacerdote e o levita da parábola, que simplesmente ignoraram aquele homem que estava ali ferido,
no chão. Segundo subtópico, cuidando de quem precisa. O Salvador se preocupava com a condição espiritual das pessoas e com as suas necessidades materiais também. Nós temos um Deus que se preocupa com o necessitado. Em Deuteronômio 15, 7 ao 10, o Senhor ensina aos israelitas e também para nós que precisamos agir em favor dos carentes. O Senhor ordenava aos ricos que não desprezassem os pobres. Como vivem as pessoas que residem no seu bairro ou na sua cidade? O que você tem feito para ajudar estas pessoas que realmente estão precisando de ajuda? Porque se fazemos banquete para quem já tem, não estamos fazendo nada demais. Porque essa pessoa pode nos retribuir. Mas quando ajudamos quem não pode nos dar de volta, então estamos agradando o coração do Senhor. As Escrituras Sagradas nos ensinam que não podemos deixar de atender os órfãos, as viúvas e os estrangeiros em suas necessidades. Às vezes não precisamos ir muito longe para encontrar pessoas carentes. Em nossa classe de escola dominical, temos colegas que muitas vezes não têm o dinheiro da passagem para vir aos cultos e ensaios. Isso é dentro do contexto de quem mora dentro da cidade grande, né? Que não é nosso caso, e moramos em cidade pequena. Então o pessoal para vir à igreja não precisa pegar a condução. Dá para vir a pé, mesmo que você mora do outro lado da rua, né? Fechar os olhos. O que podemos fazer então? Fechar os olhos diante da necessidade de nossos irmãos ou ajudá-los? Nossa missão não diz respeito somente a pregar a salvação, pois as pessoas têm necessidades básicas como alimentação, pode ser ajudado também na vestimenta, um auxílio aí para tratamento de saúde, né? E moradia. Nossa missão também é socorrer homens e mulheres no seu todo. Ou seja, cuidar do corpo, da alma e também do espírito. A palavra de Deus vem para trazer o alimento, né, o refrigério para a alma, para o espírito, mas o corpo também precisa de cuidados. E aí, se a pessoa não tem condições financeiras, precisa que os seus irmãos se compadeçam e possam lhe ajudar. Tópico 2. Fazendo a diferença com ações. Cuidado de Jesus com os pobres. Jesus, o Filho de Deus, sempre olhou atentamente para os pobres e os socorreu em suas necessidades. Quando ele veio ao mundo, a região ali da Palestina enfrentava grandes ou graves problemas sociais e econômicos. Por isso, muitos procuravam Jesus para ter o que comer. O mestre não fazia distinção alguma entre as pessoas. Jesus expulsava os demônios, curava os enfermos, anunciava a mensagem da salvação e ajudava as pessoas carentes. Enfim, ele olhava as pessoas como um todo, procurando satisfazer suas necessidades físicas, curando-as, e espirituais, libertando-as da opressão do diabo. Tudo isso ele fazia por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor de Deus se manifesta em Jesus, trazendo esses benefícios para a humanidade. Interessante é que é de graça. Ninguém precisa pagar por isso. É o amor de Deus em nossos corações que nos leva a fazer a diferença na vida das pessoas. Sem esse sentimento, sem essa atitude, sem essa decisão, nada podemos fazer. Por isso, a palavra de Deus nos ensina a buscá-lo como um dom supremo. Buscar o amor como um dom supremo é o caminho mais excelente. Quem tem Jesus possui um amor altruísta, um amor que pensa no seu semelhante, que pensa no seu próximo.
Quem não se compadece dos que sofrem, talvez ainda não tenha o amor de Deus em seu coração, né? É mais para não do que para sim. Como cristãos, temos um compromisso com Jesus e também com o nosso próximo. E o nosso compromisso com o próximo é compromisso com Jesus. Porque quando fazemos o bem ao nosso próximo, estamos agradando a pessoa de Cristo. Amor e ação. Não podemos amar somente com palavras. O amor precisa ser demonstrado em ações. Ninguém será salvo mediante as obras sociais, claro. Todavia, isto não é desculpa para não se fazer nada. É importante destacar que a fé sem obras é uma fé morta. Os dois caminham juntos, né? Mas se tivermos fé em Deus, temos que evidenciá-la mediante as nossas ações. O que deixa claro que você realmente teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Terceiro e último tópico. Fazendo a diferença pelo amor. Primeiro subtópico, fé, amor e unidade. A igreja do primeiro século não somente evangelizou Jerusalém e alcançou as nações do seu tempo. Os irmãos também atendiam os carentes. No Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo e muitos sinais e prodígios passaram a ser feitos por intermédio dos apóstolos. E entre os crentes havia fé, unidade, amor, e muitas pessoas eram salvas. Todos viviam unidos e os crentes vendiam o que tinham, como no caso de Barnabé, né? E repartiu o dinheiro uns com os outros, para que ninguém passasse por privações. O amor prevalecia e eram cristãos desapegados, né, aos bens materiais. Barnabé é um homem generoso. A Bíblia conta que Barnabé é um homem da tribo de Levi, vendeu a propriedade e doou todo o dinheiro, né? Colocou ali aos pés dos apóstolos para que pudesse ser distribuído entre as pessoas carentes. Quando realmente amamos o nosso próximo, deixamos de lado todo egoísmo e oferecemos o que ele necessita. Em primeiro lugar, devemos oferecer a salvação em Jesus e posteriormente oferecemos também atenção e uma palavra de apoio e amizade, já que nem todos necessitam apenas de roupa, comida e casa. Precisa também de atenção, precisa também de ser aceito no meio da família cristã. Então é isso, irmãos. Nossa lição de hoje trata desses assuntos que são muito importantes para o bem viver da sociedade em Cristo. Conclusão. Quem ama a Deus, ama também o seu próximo e procura ajudá-lo. A fé sem as obras é morta. Se tivermos fé, precisamos evidenciá-la mediante as nossas ações. Então, façamos o bem a todos, enquanto podemos. Que possamos seguir o exemplo dos nossos irmãos da igreja do primeiro século, anunciando o Evangelho de Cristo e ajudando os necessitados em suas dificuldades. Que Deus abençoe.